É segundo Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 21, 3 versículos do 15 ao 17. Esse texto está aí. Esse texto que você está procurando na Bíblia está aí. Diz assim, meus irmãos, olhem só. Já encontraram? Parece que alguns não, né? Pode procurar aí que tem na Bíblia, irmãos. Tá ótimo, irmão Benésio, obrigado. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, 5 primeiros livros da Bíblia. Depois vem Josué, Juízes e Ruth. Depois vem primeiro livro de Samuel e depois segundo livro de Samuel. Para você se situar aí. Olha o que diz, você pode acompanhar lá ou pode acompanhar na sua Bíblia. Diz assim: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. Verso 16. Eisbi-Benob, que era dos filhos do gigante, e o peso de cuja lança tinha 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir ou matar a Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu os filisteus e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à peleja, Davi, para que não apagues a lâmpada de Israel. Amém? Esse texto mesmo. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te damos graças neste momento por estarmos diante, Senhor Jesus, da tua noiva, Senhor. Estamos diante da igreja, Pai. Nós queremos te pedir neste momento para que o Senhor use de misericórdia conosco, Pai, e fala conosco aquilo que o Senhor tem a dizer à tua igreja. Que o Senhor possa abençoar cada vida, cada família, cada coração, Senhor, aqui presente nesta manhã. Que o Senhor, Pai, possa nos dar graça, orientação e sabedoria para ministrarmos a tua palavra. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Meus irmãos, esse texto de 1 Samuel capítulo 21, versos 15, 16 e 17, ele está falando de 4 guerras, na verdade, com mais uns 3 versículos pela frente, está falando de 4 guerras que houveram entre Israel e os filisteus. E, especificamente, esses 3 versículos aí, fala da primeira dessas 4 guerras. Na verdade, nesse texto, nós vamos perceber que Davi enfrenta 4 gigantes, e o 15, 16 e 17 está se referindo ao primeiro. E eu quero, juntamente com os irmãos, extrair deste texto algumas lições para aplicação nas nossas vidas. Davi, nesse texto, ele está na condição de rei de Israel, e nós podemos dizer que também na qualidade de pastor, e eu estive no mês de julho do ano passado, no centro de convenções, participando de um dos dias daquele congresso Fogo para o Brasil. Naquela manhã, eu fui ministrado ali, com base nesse texto, e aquela palavra que foi ministrada ao meu coração, ela ficou guardada. Foi uma palavra ministrada pelo pastor Josué, ela ficou guardada no meu coração, e o Senhor tocou-me para que eu pudesse compartilhar isso com os irmãos, de formas que esta semana, ontem eu passei o dia meditando nesta palavra, essa noite, das 3 em diante, a gente esteve meditando nessa palavra,
para que a gente pudesse então compartilhar com os irmãos aquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu sei que eu não estou falando aqui nesse momento especificamente ou totalmente para líderes, mas com certeza eu estou falando para ovelhas. E se nós entendermos a importância da postura de proteção uns aos outros, nós nos fortaleceremos contra as armadilhas do diabo e certamente nós sairemos mais fortes e com certeza vencedores. De início, eu quero lembrar que há um princípio que está registrado no livro de Mateus, no capítulo 26, verso 31, e na verdade esse princípio, ele é uma repetição, uma transcrição de Zacarias capítulo 13, versículo 7, que diz assim: fere o pastor e se dispersarão as ovelhas. Alguém, queridos, eu quero pedir aos irmãos, tem umas crianças andando na frente da igreja, assim, nos corredores ali, para essas crianças entrarem, ou então parar de ficar andando ali na frente. Os pais botem essas crianças para dentro, os obreiros auxiliam, porque quando nós vimos a casa do Senhor, nós vimos para cultuar a Deus, e não tem como a gente cultuar a Deus conversando o tempo todo no banco, correndo de um lado para outro. Então é importante e é necessário que a gente comece a ensinar os nossos pequenos desde criança mesmo, porque quando envelhecer ou quando entrar na adolescência, eles poderão vir a dar trabalho para você, pai, você, mãe. A Bíblia diz que a criança entregue a si mesma, ela envergonha a sua mãe. Então, tenham cuidado, porque muitos adolescentes, muitas pessoas quando chegam na adolescência, não quer mais saber de igreja, quer viver a sua vida do seu jeito, a sua maneira. Talvez faltou o ensinamento quando era o momento. Alguém já disse, queridos, que nós somos um exército que mata os seus feridos. Outro já disse que nós somos o único exército que deixa os seus feridos para trás. Nós precisamos entender a gravidade para o reino como um todo, quando um soldado é ferido em um campo de batalha. Um escritor já disse que Deus quis se fazer visível em toda parte, e por isso ele estabeleceu pastores e líderes. Outro disse que o pastor é a sombra de Deus. Quando Paulo escreveu as cartas para as igrejas, para os coríntios, para os gálatas, para os efésios, para os filipenses e para os colossenses, Paulo, ele começa a carta dizendo: graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 3 pontinhos. Mas quando Paulo, ele escreve para pastores, como por exemplo para Timóteo e para Tito, a saudação de Paulo, ela é diferente. Ele não diz apenas graça e paz da parte do Senhor, ele diz graça, paz, graça, misericórdia e paz. Notem que quando ele está se dirigindo à igreja, ele diz graça e paz. Quando ele está se dirigindo a pastor Timóteo, a pastor Tito, ele diz graça, misericórdia e paz. Notem essa diferença. Por que essa diferença, queridos? Por que que para os pastores ele saúda aqueles pastores a quem ele dirige aquelas cartas, ele saúda aqueles pastores dizendo graça, misericórdia e paz. E quando ele dirige as igrejas, ele diz apenas graça e paz. Porque o exercício da liderança, o exercício do pastoreio, ele exige experiência da misericórdia, a dependência da misericórdia. Por essa razão, Paulo, ao dirigir aos pastores Timóteo e Tito, ele os saúdam, ele inicia a sua carta dizendo paz, misericórdia, graça, misericórdia e paz. Um escritor norte-americano, ele escreveu que um pastor precisa ter a força de um boi, ele precisa ter a audácia de um leão,
ele precisa ter a tenacidade de um cão de caça, ele precisa ter a paciência de um asnim, ele precisa ter a visão de uma águia, a pele de um rinoceronte, a melodia de um rouxinol, a mansidão de um cordeiro, a lealdade de um apóstolo, a fidelidade de um profeta, a abnegação de uma mãe e o fervor de um evangelista. O texto em que nós lemos e que está aqui na tela, ele revela para nós que outra vez fizeram os filisteus uma guerra contra Israel, e Davi foi à guerra contra os filisteus. Ocorre aqui, irmãos, que Davi já não era mais aquele jovem que enfrentou o gigante Golias e o venceu. Davi já tinha as marcas do tempo em seu corpo. Davi já tinha nessa ocasião 60 anos de idade. Davi já não tinha mais o vigor, Davi já não tinha mais forças como ele tinha antes. Ele se cansava de forma fácil. E este texto traz para nós, enquanto líderes e liderados, as lições de relacionamento com aqueles que nos lideram. Preste atenção. Este texto traz para nós, enquanto líderes e liderados, enquanto pastores e ovelhas, as lições de relacionamento com aqueles que nos lideram. Nos ensina este texto de responsabilidade com os nossos colegas de ministérios, os nossos companheiros de batalha. O texto diz: os filisteus tiveram outra guerra contra Israel, e desceu Davi à peleja. A primeira lição de uma série de 5, que se der tempo quero falar com os irmãos nesta manhã, a primeira lição que nós extraímos deste texto é que um homem de Deus, ele enfrenta lutas. Notem que o texto diz: e outra vez os filisteus vieram lutar com Israel, e Davi desceu a esta peleja. Um homem de Deus enfrenta lutas. Esta é a primeira lição que a gente extrai deste texto. Um homem de Deus tem problemas. Um dos grandes defeitos da religiosidade é pensar que pastores são super-homens, são pessoas que não enfrentam lutas, são pessoas que não passam por problemas. A igreja nos ensinou isso. Vê um homem de Deus como infalível, como uma pessoa que não erra, como uma pessoa que não passa pelas mesmas dificuldades que as ovelhas passam. Este é um grande erro. Nós temos problemas, nós temos dificuldades, nós enfrentamos lutas, nós não somos de ferro, nós não somos de ferro. A verdade é que as pessoas olham para o líder e não vê que ele tem problema, não vê que ele enfrenta dificuldade. É necessário que a igreja entenda que um homem de Deus, ele tem lutas. O Salmo 34, verso 19, diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. O fato é que ele tem lutas, ele tem problemas. Tanto é que o texto acrescenta, dizendo: e outra vez, significa que anteriormente ele já tinha lutado com Golias, ele já tinha lutado com os filisteus. Um homem de Deus, ele enfrenta lutas. É papel do diabo roubar, matar e destruir. O diabo vai estar sempre lutando para destruir o líder, para destruir a liderança. A Bíblia diz lá em Efésios que o diabo, ele lança os seus dardos inflamados, e tenham certeza
que o diabo, ele procura prioritariamente atender o chefe da casa, ele procura atingir o chefe da casa, ele procura atingir o líder da igreja, ele procura atingir a liderança, porque ele sabe que em ele, atingindo a liderança, fica mais fácil para ele vencer a batalha. Como que o diabo, então, ele tenta derrubar a liderança? De várias maneiras. E quando ele, na verdade, não consegue atingir a liderança, ele tenta atingir a família, ele tenta atingir a esposa, ele tenta atingir os filhos, ele tenta atingir os que estão mais próximos, para ir enfraquecendo o líder. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, ele diz que um espinho foi-lhe dado, e ele orou ao Senhor 3 vezes para que esse espinho saísse da sua carne, mas não saiu. Isso quer dizer que quando o diabo não consegue vencer, ele não consegue derrubar, ele lança esses dados, ele lança setas, e para que a pessoa passe a sofrer, passe a padecer. Então muitas pessoas sofrem por conta de um dardo inflamado do maligno. Paulo diz: foi-me enviado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para humilhar, para expor, para machucar. Quantas vezes a luta vem para machucar você? Quantas vezes uma calúnia? Quantas vezes um desprezo? Quantas vezes você é ignorado? Quantas vezes falam de você? Quantas vezes tentam te atingir? Tentam te humilhar? Tentam te desonrar? Tentam expor você, acuar você? Um homem de Deus, queridos, ele tem lutas, e nessas humilhações, nesses esbofeteamentos, vem as noites mal dormidas, vem a refeição mal feita, vem a vergonha, vem a tristeza, vem a desolação, vem lutas. Na verdade, o diabo agindo, o diabo trabalhando. É necessário, queridos, que nós entendamos que um homem de Deus, ele enfrenta lutas. Um homem de Deus, ele enfrenta dificuldades. Nós aprendemos que o homem de Deus é um super-homem, entre aspas, e que quando ele está passando por dificuldade é porque ele está em pecado, é porque ele não está bem com Deus. A título de experiência, posso compartilhar com os irmãos que quando eu estava vivendo o auge de uma promessa de Deus, as pessoas estavam apontando o dedo para mim e me acusando e dizendo: está em pecado, está em rebeldia, não está na presença de Deus. Por quê? Porque é isso que a religiosidade ensina, que quando o homem de Deus não está bem ou está passando por algumas dificuldades, é porque está em pecado. Deus falou que iria me aposentar, ia me tirar do banco para eu ficar à frente do rebanho. Era impossível eu ser aposentado com 33 anos de idade no serviço público, se uma enfermidade não me sobreviesse. Eu não teria como aposentar com 33 anos de idade. Aí Deus permite que eu seja acometido de câncer, passe 7 meses no hospital, e aqueles 7 meses foi um período em que eu mais fui caluniado, em que eu mais fui apedrejado, e muitos aqui conhecem essa história, e viveram, e receberam essas pedradas junto comigo. Por quê? Porque as pessoas pensam que quando o homem de Deus está passando por uma dificuldade, é porque ele está em pecado, mas não é assim. O princípio bíblico diz: no mundo tereis aflições. O princípio bíblico diz: o justo, ele passará por muitas aflições, mas de todas o Senhor o livrará, o Senhor o libertará. Então nem sempre quando você vê um líder passando por dificuldade, um homem passando por dificuldade, não é porque está errado, não, é porque o homem de Deus, ele enfrenta dificuldades. Notem que Davi, uma vez mais, houve guerra, houve luta entre os filisteus, e Davi estava ali no meio daquela batalha. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto é que o homem de Deus, ele enfrenta lutas. O homem de Deus enfrenta lutas. Às vezes
nós ignoramos uma verdade bíblica muito clara, que às vezes você sofre exatamente porque está se mantendo fiel. E na verdade, irmãos, às vezes você sofre justamente porque está na posição que Deus te colocou. Às vezes você sofre justamente porque Deus colocou você nessa posição, e essa posição que você ocupa lhe causa inveja em muitas pessoas, causa em muitas pessoas uma despeita, e as pessoas começam a te atingir, a tirar pedras. Então, muito sofrimento que o homem de Deus tem, decorre justamente pela posição em que ele está. Então, o homem de Deus, de fato, ele enfrenta lutas. Há problemas que você não teria se você não estivesse no lugar que Deus te colocou. Então, Deus te coloca num lugar, e às vezes você sofre lutas, você enfrenta problemas, justamente por conta da bênção que você recebeu. Às vezes, receber bênçãos, às vezes, estar numa posição de destaque é bom, mas tem um preço a pagar. É essa luta que você enfrenta. A vida de Davi era muito boa, irmãos. A vida de Davi era muito boa. Um leão de vez em quando, um urso aqui e acolá, mas pelo menos não tinha os irmãos invejando, nem Saul correndo atrás. Dava tempo até para compor alguns salmos, tocar sua harpa. Que vida boa! Ele recebeu a unção, lá em 1 Samuel capítulo 16, quando diz: o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A partir daquele momento, queridos, os seus irmãos já começaram a marcá-lo. Um homem de Deus tem lutas, um homem de Deus enfrenta problemas, mas o mais importante de tudo isso é que Deus cuida de você. Amém, queridos? A segunda lição que a gente extrai deste texto, olha só: e desceu Davi e com eles os seus homens, e Davi tanto pelejou contra os filisteus, que se cansou. Segunda lição desse texto: um homem de Deus, ele se cansa. Um homem de Deus, ele não é infalível, ele se cansa. Tem pastor, tem líder, que pensa que é um anjo sem asas. Um homem de Deus cansado, meus irmãos, é uma tragédia, porque quanto mais cansados nós estamos, mais vulneráveis nós nos tornamos aos ataques do diabo. Então, um homem de Deus cansado é uma tragédia. Quanto mais cansado tiver, mais vulnerável ele está aos ataques do diabo. E eu percebo que os ataques mentais são muito mais fortes quando eu estou cansado do que quando eu estou bem. Quando nós estamos cansados, nós estamos vulneráveis. Nós nos envolvemos muitas das vezes com muitas tarefas, de forma que às vezes não temos tempo nem para nós mesmos. Daí, o adversário está aproveitando do nosso cansaço para estabelecer a sua armadilha, queridos. Olha, se você for lá em Êxodo, no capítulo 17, quando Israel estava atravessando o deserto, Moisés, ele envia cartas para o rei de Amaleque, pedindo permissão para atravessar por dentro da cidade de Amaleque. E a Bíblia diz que os amalequitas permitiram, e depois eles vieram contra Israel pelas costas. E o texto lá em Êxodo 17 acrescenta: e Israel estava cansado. Quando nós estamos cansados, nós somos presa fácil do inimigo. Um homem de Deus, ele se cansa, e nós precisamos ter o cuidado de não nos cansarmos. O ataque, nesse caso de Amaleque, veio pelas costas quando Israel estava cansado. Quando você se cansa, Satanás vai trabalhar o ponto vulnerável. E preste atenção numa coisa, querido: Satanás não dá tiros de metralhadoras. Satanás tem objetivo, ele sabe a quem ele quer atingir. Preste atenção: quando Sansão ia para Timnate com seus pais, a Bíblia diz que os pais de Sansão passaram, e depois, quando Sansão passou, um filhote de leão o atacou.
Os estudiosos dizem que um leão, ele não ataca sem antes analisar a presa, e normalmente ele ataca a presa mais frágil. Aqui está ferida, a mais fácil de ser tomada. Nesse caso, os mais frágeis seriam os pais de Sansão, mas o leão deixou os pais de Sansão passar, e quando Sansão veio, o filhote de leão o atacou. Satanás não ataca ninguém aleatoriamente, ele vai atacar exatamente quem ele quer ferir. E preste atenção nisso, o diabo não tenta ninguém hoje, pensando em derrubá-lo agora, ele tenta hoje, pensando em derrubar amanhã ou depois. O trabalho do diabo, ele é gradual, ele é gradativo, ele não tem pressa, ele vai tentando, até ele alcançar aquilo que ele está planejando. Nesse caso de Sansão, o filhote de leão deixou os pais dele passar, quando ele passou, ele foi atacado. Isso nos mostra que a tentação é, de fato, gradual. O adversário estuda você, ele analisa você, ele lhe observa, e veja bem, tentação só é tentação se ela me atrai. Se ela não me atrai, ela não me tenta. Na tentação de Satanás, ou a Jesus, ele vai oferecer o que para Jesus? Ele vai oferecer pão. Por que ele vai oferecer pão? Porque naquele momento Jesus tinha necessidade de comida. Ele tinha passado 40 dias, ele tinha passado 40 noites jejuando e estava com fome. O diabo chega então oferecendo comida, né? O diabo vai te tentar justamente na sua fraqueza. Ele vai tentar você justamente naquilo que você tem necessidade naquele momento. A tentação, ela é uma proposta de suprimento imediato de uma necessidade. Tiago diz no capítulo 1, versículo 12, que cada um é tentado quando é atraído na sua própria concupiscência, ou seja, no seu próprio desejo. Naquele caso, Jesus tinha fome, e o diabo chega então oferecendo justamente pão. Então, segunda lição aqui, é que um homem de Deus, ele se cansa. Agora, quando ele se cansa, o que é que ele tem que fazer? O que está escrito lá em Êxodo 17, naquela passagem dos amalequitas. Amaleque ataca Israel, aí Moisés chega para Josué e diz: olha Josué, você vai para a guerra e eu vou para o monte orar. E a Bíblia diz que Moisés subiu ao cume do outeiro, e toda vez que Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia contra os amalequitas. Mas quando Moisés cansava o seu braço de ficar estendido e descia o braço, aí os amalequitas prevaleciam contra Israel. E aí, queridos, o que acontece? Quando Ur e Arão perceberam que toda vez que Moisés cansava o braço e descia, os amalequitas prevaleciam, então Ur e Arão chegaram em Moisés, colocou Moisés sentado numa pedra, Ur ficou de um lado, Arão ficou de outro lado, e cada um deles ergueram a mão de Moisés, as mãos de Moisés, de tal forma que as mãos de Moisés permaneceram erguidas até o final do dia, até o pôr do sol. E a Bíblia diz que Israel esmagou os amalequitas. Por quê? Porque tinha alguém que estavam mantendo levantadas as mãos do homem de Deus que estava cansado. Então, quando o homem de Deus se cansa, ele precisa fazer como Moisés, vai orar, mas precisa de companheiros, precisa de amigos, ele precisa de colaboradores, de cooperadores, precisa de ajudantes. E nesta hora, muitas pessoas, às vezes, ao invés de ajudar, ele atrapalha, não é verdade? Mas Moisés tinha Arão e Ur que o auxiliou ali naquele momento. Quando você se cansar, deixe alguém levantar a sua mão, deixe alguém lhe manter com as mãos erguidas. Um homem de Deus precisa de companheiros. Todo homem de Deus precisa ter alguém para quem ele vai ligar e dizer: ore aí por mim, porque eu não estou bem hoje. Hoje eu estou péssimo.
Hoje eu estou estourado, estou cansado, não estou aguentando nada. Um homem de Deus, queridos, ele se cansa. Quando você estiver cansado, peça carona, peça para alguém carregar, peça para alguém lhe ajudar a avançar, porque assim você vai ser vitorioso. Amém? Então, a segunda lição que nós aprendemos ali nesse texto é que o homem de Deus, ele se cansa. O homem de Deus, ele se cansa. A terceira lição diz assim: e Isbi-Menob, que era dos filhos dos gigantes, cuja lança tinha um peso de 300 ciclos de bronze e que cingia uma espada nova, intentou matar a Davi. É interessante que a expressão espada nova, para alguns comentaristas, indica que Isbi-Menob, ele fez uma análise do perfil de Davi enquanto lutador. Ele estudou a performance de Davi enquanto guerreiro e preparou uma espada para ferir a Davi, no ponto onde a guarda estaria aberta, e Isbi-Menob não estava lá à toa. Ele analisou Davi durante muito tempo. Alguns comentaristas chegam a dizer que Isbi-Menob era, juntamente com esses 3 gigantes que aparecem no texto seguinte aí, seriam da família de Golias, e desde a morte de Golias, eles estavam atentos em Davi, vigiando Davi, analisando Davi, buscando estratégias para a hora da vingança, e esse seria o momento. E qual é a verdade aqui? A lição que nós extraímos aqui é que um homem de Deus, ele tem inimigos. Eu não posso ser inimigo de ninguém, mas isso não me garante que alguém não será meu inimigo. Então Davi tinha inimigos. Davi tinha inimigos. O homem de Deus, ele tem inimigos. O líder, ele tem inimigos. Não que ele se faz inimigo da pessoa, mas a pessoa se faz inimigo dele. Os irmãos estão entendendo essa mensagem? Amém? Então não que você se faça inimigo de ninguém, mas as pessoas se fazem inimigas suas. O inimigo, queridos, ele é alguém que está do outro lado. Ele é contra você declaradamente. Ele quer lhe fazer mal. Ele quer lhe destruir. E preste atenção, se você tem um inimigo, não se sinta privilegiado, você não está sozinho nesse negócio. José teve inimigos dentro de casa, os seus irmãos eram seus inimigos, e quem tem irmãos como José, não precisa de um pistoleiro atrás, né? Porque irmãos como os irmãos de José, era uma bênção. Moisés teve problemas tanto em casa, com Arão e Miriam, quanto teve com sua liderança, Datã, Coré e Abirão. E é interessante que quando Arão e Miriam chegaram em casa, imagino, eles eram irmãos de Moisés, ele era sumo sacerdote e a sua irmã era profetisa. Eles chegaram em casa falando mal do seu irmão, de Moisés, que era o líder, mas acontece que Deus ouviu eles falando mal de Moisés. Aí no capítulo 12, lá em Números capítulo 12, Deus disse assim: Moisés, chama Arão e chama Miriam, que eu quero conversar com vocês 3. E aí, queridos, quando chega Moisés, Arão e Miriam na frente da tenda do Senhor, o Senhor brada lá de cima e diz assim: Arão, Miriam, se houver um profeta em Israel, apresentem-o a mim, porque eu não o conheço, pois eu quero conversar com ele em sonho e em visões. Mas com o meu servo Moisés é diferente, porque com ele eu converso olho no olho, face a face. Olha que coisa interessante, que coisa extraordinária isso. Mas notem que Moisés, dentro de casa, ele tinha problemas, ele tinha inimigos dentro de casa, irmão linda. Jesus foi outro que enfrentou problemas, ele teve que lidar com os saduceus, com os fariseus, com os escribas e com Judas Iscariotes. Sabe qual é o detalhe que Jesus era parte do ministério apostólico de Jesus, queridos? Jesus poderia ter excluído Judas logo lá no início, quando ele começou a demonstrar a falta de caráter dele, quando ele começou a desvirtuar o seu caráter. Jesus poderia ter excluído do ministério. Jesus fez isso? Claro que não. Por que Jesus não fez? Por 2 razões. Primeiro, porque o plano de Deus tinha que ter o seu cumprimento.
E segundo, porque os inimigos, prestem atenção nisso, segundo, porque os inimigos, eles nos servem. Para que os inimigos nos servem? Eles nos forçam a pisarmos com mais segurança. Então Jesus não excluiu Judas logo no início. Jesus preferiu conviver com ele, porque eles nos ensinam, eles nos servem, eles nos fazem pisar com mais segurança. Um homem de Deus, queridos, tem inimigos. Isbi-Benob era inimigo de Davi, e ele intentou matar o homem de Deus, Davi estava prestes a morrer, preste atenção nessa história, Davi estava prestes a morrer, ele olha para Salomão e diz assim: eu morro, mas cuidado com Joabe, Salomão. Quem era Joabe? Joabe foi o capitão do exército de Davi durante o tempo inteiro, mas Davi sabia que Joabe não era de todo fiel. Aí ele olha para Salomão e diz: olha, eu mantive Joabe do meu lado no comando, porque eu sei lidar com ele, mas ele não é de confiança, você não vai saber lidar com ele, abra o olho com Joabe, Salomão, você não tem como lidar com ele, então tira Joabe. Davi lidou com Joabe o tempo inteiro, mas Davi sabia que era uma pessoa em quem ele não podia confiar. Todos nós temos inimigos. Preste atenção. Não pense que todo mundo que está perto de você é seu amigo. Não pense que todos que estão à sua volta são seus amigos. Davi tinha Joabe, mas quando morreu, orientou o seu filho: tome cuidado com Joabe. Ele esteve do meu lado porque eu sei lidar com ele, mas você não vai saber. É melhor você tirar ele. Há pessoas que estão perto de nós apenas para ver ou torcendo por uma queda nossa numa ótica melhor. Mas Deus, Ele faz com que essas pessoas fiquem perto de nós para que eles contemplem o que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Amém, queridos? Deus vê isso de uma outra ótica. Os nossos inimigos estão do nosso lado, para verem, para contemplarem o lugar onde Deus vai nos colocar. Então a terceira lição, a primeira é que um homem de Deus tem lutas, a segunda é que um homem de Deus se cansa, a terceira é que um homem de Deus tem inimigos. Agora, a quarta lição está no verso 17, porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu a Davi, e ferindo o filisteu Isbi-Benob, o matou. Qual é a quarta lição então, queridos? É que um homem de Deus tem amigos. Isso nos conforta, isso nos consola. O homem de Deus, ele tem amigos. Pode ter inimigos, mas ele tem amigos. Diga para o seu irmão: você tem amigos. Você tem amigo? Amém? Quantos têm amigos? Não sei se é o John Maxwell que diz que existem 3 tipos de amigos nos nossos relacionamentos. O primeiro tipo de amigo nos nossos relacionamentos é aquele amigo que é um forte candidato a se tornar seu inimigo. Preste atenção. Existem 3 tipos de amigos nos nossos relacionamentos. O primeiro é aquele que é um forte candidato a se tornar um inimigo seu. Ele é o camarada que está perto de você hoje, mas um dia ele vai estar do outro lado. Por isso, é preciso você ter muito cuidado com os seus segredos. Porque aquele a quem você conta os seus segredos, você entrega a ele a sua liberdade. Sabe por quê? Porque aquele a quem você conta os seus segredos, ele sabe onde você dorme, ele sabe os seus hábitos, ele pode vir a usar isso contra você. Esse amigo, esse primeiro tipo de amigo, que é um forte candidato a se tornar um inimigo seu, ele, antigamente,
Na Guerra Fria ele era chamado de agente X9, aquele que trilhava dos dois lados. Ele trazia a informação de um e levava a informação de outro. Temos que ter muito cuidado com esses amigos, que a gente sabe que eles são fortes candidatos a inimigos nossos. E olha que muitos deles nós conhecemos. Olha que muitos deles você conhece. Você sabe que ele está do seu lado. Ele se faz de amigo. Às vezes te bajula. E aí você tem que ter muito cuidado, porque esse é um forte candidato a se tornar inimigo. Alguém aqui conhece pessoas assim que está no seu ciclo de relacionamentos? Algumas pessoas. À minha volta existem alguns. À minha volta, quando falo, não aqui, no meu ciclo de relacionamento em geral, eu conheço pessoas assim. São pessoas que são fortes candidatos a se tornar um inimigo. O segundo tipo de amigo é o amigo temporário. Ele não vai se tornar um inimigo seu. Ele continuará tendo por você carinho, respeito e admiração. Mas ele não estará do seu lado a vida inteira. São pessoas que Deus coloca perto de nós por uma época, por um tempo, por um período. O tempo vai passar e eles serão levados para longe. São os amigos temporários. Esses não são inimigos, são candidatos a tornarem-se inimigos, mas são temporários. São aqueles que você ama de paixão, tem um forte relacionamento com eles, mas vai chegar um momento em que eles vão embora, eles vão para um outro lado, e o dia que você encontrar eles vai ter festa, vão se alegrar, vão se abraçar. Você vai fazer festa com ele quando você encontrar ele. Nunca vai ser seu inimigo, vai ser seu amigo, mas por pouco tempo. Talvez os colegas de escola, alguns colegas de escola, né, que por um tempo são muito amigos, crescem, casam, um vai para um lado, outro vai para o outro, depois não se conhecem mais, né, não se comunicam mais, né? Mas o terceiro tipo de amigo, querido, e esse é o mais importante, é aquele amigo que é amigo seu para a vida inteira. Os chineses dizem que mais vale um amigo velho do que 2 amigos novos. Por que isso? Porque o amigo velho já andou com você a 2ª milha, queridos. Ele já provou que está com você, não pelo que você tem, mas pelo que você é. O amigo é aquele que conhece nossos defeitos. Desde quando você o conheceu, ele está do seu lado. Ele é de fato seu amigo. É um amigo para a vida inteira. O amigo para a vida inteira, ele conhece você sem máscara, né? Pode tirar a dentadura, que não vai fazer diferença, pode tirar a máscara, pode tirar o cílio postiço, pode tirar a maquiagem, ele conhece você com e sem, e não vai fazer diferença, vai ser a mesma coisa, a mesma pessoa, né? O amigo da vida inteira são íntimos. Ele sabe que você é chato para valer, mas ele ama você, ele gosta de você, e ele não vai falar mal de você, ele não vai te abandonar, e mesmo sendo chato como você vai ser amigo dele. Esse é amigo para a vida inteira. O amigo para a vida inteira é aquele que não nos aponta o dedo, mas nos estende a mão. É aquele que não nos expõe, não nos confronta. Quando nós estamos errados, o amigo, ele nos ajuda, ele nos acolhe, ele nos orienta. É o terceiro tipo de amigo. A Bíblia diz em Provérbios 18, 24, que o homem que tem muitos amigos tem-nos para o dia da adversidade, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. A Bíblia diz ainda que mais vale o amigo de perto do que o irmão de longe, e diz que para o dia da angústia nasce o amigo. Para o dia da angústia nasce o amigo. O homem de Deus, ele tem amigos. Davi ia ser morto por Isbi-Benob, que era inimigo, mas ele tinha um amigo, Abissai,
que socorreu a Davi, feriu Isbi-Benob e o matou. Amigo de Davi. Nós precisamos de amigos para a vida inteira. Nós precisamos de amigos verdadeiros. Nós precisamos de amigos que sejam de fato amigos. Quantos têm abissais do seu lado? Eu tenho muitos abissais do meu lado, eu tenho muitos amigos. Segundo Samuel, diz que quando Absalão perseguiu a Davi, a Bíblia diz que Davi fugiu de Jerusalém pelo vale. E enquanto Davi fugia pelo vale, um homem chamado Simeia, sumo sacerdote, começou a amaldiçoar a Davi e a apedrejar a Davi. O texto diz que os homens de Davi, que coisa linda, pastor Anderson, os homens de Davi, eles fizeram uma muralha humana e cercaram Davi para que aquelas pedras não atingissem a Davi. Hoje não se vê mais muralhas humanas para proteger o homem de Deus. Hoje não se vê mais muralhas humanas para proteger o líder. Muito pelo contrário, queridos, muito pelo contrário. Eles fizeram uma muralha humana, cercaram para que as pedras não atingissem a Davi. Já não se fazem mais muralhas humanas. Quando os líderes estão sendo atacados, pelo contrário, até se pega uma pedrinha para jogar também, é assim que estão fazendo. Você soube lá do fulano? Aconteceu isso, isso e aquilo, e aí passa horas falando do fulano, né? Quem dera, queridos, quem dera, se esse tempo que a gente perde falando do fulano, nós tornássemos os nossos joelhos no chão, colocássemos os nossos joelhos no chão e orássemos e chorássemos pelo fulano. Quem dera se fosse assim hoje, mas já não se fazem muralhas humanas como fizeram para proteger Davi. Um homem de Deus tem amigos, e olha, tem amigos que você tem, que você nem sabe que são seus amigos. Você sabia disso? Tem amigos que você tem, que você nem sabe que são seus amigos. Eles estão do seu lado, eles estão calados, eles estão silenciosos, eles nunca se manifestaram, eles não tiveram a oportunidade de mandar um cartão para você no dia do seu aniversário. Você, quem sabe, não atendeu a ligação deles, porque você não tem o número dele registrado no seu celular. Mas, queridos, esses seus amigos, que você nem sabe, muitas das vezes eles estão nas madrugadas frias, de joelhos dobrados, derramando a sua alma, derramando as suas lágrimas em favor deles. Tem muitos amigos que você nem sabe que são seus amigos, mas são verdadeiros amigos, e eles estão intercedendo a Deus em seu favor. Existem amigos que são para a vida inteira. Existem amigos que são para a vida inteira. Por último, a última verdade que a gente vai extrair desse texto está no versículo 17, na parte B. Os homens de Davi lhe disseram: nunca mais sairá conosco a guerra, para que nunca mais se apague a lâmpada de Israel. Os amigos verdadeiros de Davi, eles perceberam que Davi estava cansado, eles perceberam que Davi já tinha 60 anos de idade, eles perceberam que Davi estava correndo um risco de morte, eles perceberam que Davi não podia mais ir para a guerra, e eles então protegeram e preservaram o líder deles, eles preservaram o homem de Deus. Eles chegaram para Davi e disseram: Davi, nunca mais você vai sair, se tiver que morrer, que morra eu, mas você vai ficar livre e protegido dessa possibilidade. Que morra nós, mas você está protegido. Não venha mais para a batalha, nós vamos vir e nós vamos enfrentar o perigo. Você vai ficar protegido, você vai ficar no palácio, você vai ficar guardado, e nós vamos para frente da batalha. Se quiserem matar, que mate nós, mas você será preservado. Quinta lição que a gente extrai desse texto, irmãos, é essa: é a proteção. O homem de Deus, ele precisa de proteção. O homem de Deus precisa ser protegido. O líder precisa ser protegido. Lembro de uma frase do pastor Anderson Almeida, desde muito tempo aqui na IDEPS.
Às vezes, grupinho de liderados chegava em nós dois e começava a bater no líder, querendo trocar o líder. E o pastor Anderson falava: pastor, nosso princípio inicial é preservar o líder, é dar proteção ao líder. Vamos ouvir o líder, vamos conversar com o líder. E nós sempre primamos por essa direção, não é isso, pastor Anderson? Vamos preservar o líder, vamos estar do lado do líder, porque o líder precisa de proteção, o líder precisa ser protegido. E aí, queridos, Davi, ele foi protegido. Um homem de Deus precisa de proteção, o homem de Deus precisa ser cercado. Um escritor norte-americano disse que uma pessoa que não é protetora do seu irmão é assassina dele. Por que isso? Isso é forte, não é mesmo? Mas quando Deus indaga Caim: onde está o teu irmão Abel? Caim responde: porventura eu sou protetor ou guardião do meu irmão? Por que Caim respondeu isso para Deus? Porque na verdade ele já tinha assassinado o seu irmão. Então por isso certo escritor diz que quando você não é protetor do seu irmão, você é um assassino do seu irmão. E tem sentido? Se você não protege, você o expõe. Se você o expõe, você deixa Isbi-Benob matá-lo. Se você o expõe, você não protege, você não manda ele para o palácio, você manda ele para a frente da guerra, para ele morrer. Então se você não protege, você é um assassino. E quantas vezes na igreja, quantas vezes no nosso meio, pessoas que não gostam de outras pessoas, pessoas que não amam outras pessoas, e deixa isso ser transparecido para outras pessoas que não tem nada a ver, que despreza, que isola, que coloca na geladeira, né, uma expressão bem conhecida. Por que isso, irmãos? Cadê a proteção que o homem de Deus precisa, que o líder precisa? Cadê a proteção? E o homem de Deus, ele precisa de ser protegido na sua totalidade. Não adianta você proteger o homem de Deus e matar a família do homem de Deus, porque o homem de Deus sem família, ele não prossegue. O ministério do homem de Deus é do lado da esposa, e se você protege o esposo, mas mata a esposa, você está matando o esposo, os dois são uma só carne. Se você expõe o filho, você está expondo o pai, você está expondo o líder. Tem famílias que precisam ser protegidas juntamente com o líder, porque o líder sem família, ele não é líder. A palavra de Deus está nos dizendo que o homem de Deus precisa ser protegido, o líder precisa ser protegido. Nós precisamos amar uns aos outros de tal forma que a gente proteja uns aos outros. Por isso que, não sei se os irmãos perceberam, lá no início, eu falei que não estava falando aqui especificamente para líderes, mas que se nós todos entendermos a importância da postura de proteção uns aos outros, nós nos fortaleceremos contra as armadilhas do diabo. Você precisa proteger o seu irmão, você precisa proteger a sua irmã, nós precisamos proteger uns aos outros, nós precisamos estar lado a lado uns dos outros, nós precisamos estar juntos. O homem de Deus, ele precisa de proteção. Parece que as pessoas não entenderam ainda que o homem de Deus precisa ser coberto de carinho, de oração, de honra, que nós precisamos clamar uns pelos outros, enquanto líderes e liderados. A Bíblia Sagrada revela que nós devemos ter aqueles que ministram e presidem sobre nós com muito maior honra. Mas como eu posso proteger um líder? De que forma? Primeiro, honrando o líder. Timóteo diz que nós devemos ter aqueles que ministram e ensinam a palavra em maior honra. É preciso entendermos a honra aos líderes. É preciso proteger a família dos nossos líderes, a esposa do nosso líder, os filhos do nosso líder. Lembram daquela história de Mardoqueu? A Bíblia diz que ele ficava à porta do palácio, lá em Esther, capítulo 4, 6, 7. Mardoqueu, ele era um cativo de guerra,
ele era resultado de cativeiro, mas Mardoqueu estava ali. Flávio José diz que mendigando à porta do palácio, e um dia armaram contra o rei Assuero, fizeram uma conspiração contra o rei, e Mardoqueu ouviu e mandou averiguar, e era verdade, e os inimigos que estavam armando aquela conspiração, todos eles foram executados. A pergunta que se faz é, o que Mardoqueu ganhou com aquilo? A resposta, nada. Você não pode honrar alguém esperando ganhar alguma coisa em troca. Mardoqueu honrou o rei Assuero sem estar esperando receber nada em troca. A colheita, ela é espontânea, ela é natural e ela segue uma lei do tempo. Quando Amã, muito tempo depois, Amã, o primeiro ministro do império, aparece diante de Assuero e diz: quero matar os judeus todos, e já tem uma forca para Mardoqueu na porta. Aí Jeová se manifesta no trono e tira o sono do rei, e o rei não consegue dormir, e chamou os escribas para lerem as crônicas, e leram até quando? E leram lá, quando Mardoqueu livrou o rei de um atentado, de uma conspiração. E o rei perguntou: o que foi feito a Mardoqueu por esse bem que ele me fez? Denunciando a conspiração. Amã diz: nada. O rei foi deitar. A Bíblia diz que quando Amã bateu a porta do aposento do rei, não foi na porta do palácio, na porta do quarto, e o rei não havia dormido. Chega Amã importunando o rei a altas horas da noite. Então o rei abre a porta e pergunta para Amã: Amã, o que o rei deve fazer ao homem a quem ele deseja honrar? Aí Amã, todo convencido, orgulhoso, prepotente, pensando que ele seria a pessoa que o rei queria honrar, ele pensou e ele responde ao rei da seguinte forma: esse homem, ele deve ser vestido de vestes reais, deve ser colocado sobre o cavalo do rei, e um dos maiores príncipes do império deve segurar o cavalo pela rédea e sair nas ruas da capital gritando: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Assuero olhou para Amã e disse: gostei da sua ideia, Amã. Chama Mardoqueu na porta do palácio, veste-o com vestes reais, vai lá no estábulo, traz o cavalo e aproveita que você já está aqui, pega na rédea e sai andando nas ruas da cidade e gritando: assim faz o homem, assim Deus faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Queridos, Deus vai honrar você. Tem tempo de honra na sua vida. Proteja alguém, um dia você vai ser protegido. Defenda alguém, um dia você vai ser defendido. Abençoe alguém, um dia você vai encontrar alguém para lhe abençoar. Sirva alguém e um dia Deus colocará você numa posição de ser servido. Nós precisamos proteger os nossos líderes, orando por eles, sendo fiéis a eles. Nós podemos proteger os nossos líderes, amando a família deles, honrando a família do nosso líder. Você não sabia, meu querido, mas líder sem família não existe. Agora eu peço para você ficar de pé neste momento. Nós vamos estar orando, que nós vamos passar para uma outra fase aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia nos diz: ferirá o pastor e o rebanho se dispersará. Satanás sabe disso. Tem alguns egoístas que ficam vibrando no coração quando um líder é ferido no campo de guerra. Existem pessoas que ficam torcendo para o companheiro tropeçar e cair. Meus amados irmãos, saibam disso. Nós somos soldados de um mesmo exército. Nós podemos até estar em batalhões diferentes, em tropas diferentes, em territórios diferentes, mas a guerra é a mesma, o general é um só, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos um só, queridos. Entendamos isso, pelo amor de Deus. Feche os seus olhos. Meu Deus, nós oramos a Ti nesta hora, meu Pai. Te agradecemos, ó meu Deus, por este momento que o Senhor nos permitiu de estarmos aqui meditando na Tua palavra. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoar esta igreja, abençoar os Teus filhos, ó Deus, abençoar cada um de nós nesta manhã.
Estaremos em breve, Senhor, celebrando a Santa Ceia, lembrando, Pai, do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário em meu lugar. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Tua bênção nesta manhã, e te pedimos, ó Senhor, para que nós compreendamos, ó Senhor, e saibamos, ó Pai, que a proteção uns aos outros, ó Senhor, nos fortalece, a proteção uns aos outros, meu Pai, nos faz crescer, a proteção uns aos outros, ó Pai, não nos deixa vulneráveis aos ataques do inimigo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós rogamos a Tua bênção, a Tua misericórdia, nesta manhã, ó Pai, amém. Sente no nome de Jesus.